Por que a cotação do dólar tem caído bastante nesses últimos dias? Por que o dólar está ficando mais barato? A gente vê de vez em quando informações do governo. Por exemplo, o pessoal fala assim, o governo quer atrair dólares para o Brasil e tal. Não, na realidade, não é a entrada de papéis que faz o preço baixar. Mas eu vou chegar nesse ponto aí. Antes eu quero dizer o seguinte, que há basicamente dois fatores que estão sendo muito importantes na redução da cotação do dólar. O primeiro fator é as taxas de juros. E a intenção por trás, eu fiz um outro vídeo que eu falo sobre por que o Banco Central aumenta as taxas de juros e tal, e eu vou mostrar aqui o seguinte, a taxa de juros, ela tem um poder de atração, de atração, não de dólares, mas de conversão, e eu vou já explicar isso, pode anotar aí que eu vou explicar para você esse processo de entrada, de botar bem entre aspas, está atraindo dólares, os dólares estão entrando no país. Não é bem assim que funciona, a gente ouve muito falar sobre isso, mas não é bem assim que funciona, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas taxas de juros. Vou mostrar aqui para você esse site que é o Trading Economics, que traz aqui as taxas de juros dos principais, isso aqui são os principais títulos, tá? Os principais, esses aqui, ó, os 10 maiores, né, em termos de volume de títulos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, olha, tá aqui isso aqui são os emissores, tá certo? E a gente vai olhar aqui, ó, a taxa de juros. Se eu clicar aqui, veja bem o que acontece, olha. Olha a taxa de juros do Brasil, tá? Então a gente está com uma taxa de juros aqui, está até um pouco equivocada, porque na realidade está em 11,75, mas deve ter eles devem estar fazendo algum tipo de correção aí com relação ao dólar. Mas aqui, ó, veja, México 8,7, Índia 7,21, Nova Zelândia já cai para 3,4. A Austrália 2,9. Veja como é muito barato para essas economias se endividarem e como é caro para o Brasil. E mais, esse valor de 11,75 causa exatamente esse efeito, que é o quê? É a vontade do investidor, do investidor não, porque isso não significa, não é necessariamente um investimento, mas de uma pessoa que tenha recursos para fazer aplicações financeiras. O que ele faz? Ele converte dólares em reais e vem para o país na expectativa de ganhar essa taxa de juros aí. O que acontece? Com isso, você tem como você tem um fluxo de pessoas interessadas em trocar reais por dólares menor do que aquelas interessadas em trocar dólares por reais, o preço da moeda cai, ou seja, o preço da moeda estrangeira cai. O dólar, a pessoa que está interessada em fazer essa operação, ele prefere fazer a troca e ele se dispõe a cobrar menos reais para entregar o dólar dele. E isso é feito como? Aquilo que eu fiquei devendo lá, todas as instituições financeiras de grande porte, obviamente, elas têm uma conta no exterior. E essas instituições financeiras, o que elas fazem? As instituições financeiras brasileiras, elas realizam operações de câmbio. Isso aí, na realidade, eu falei de grande porte, mas basicamente você pode ter um banco correspondente lá fora e tal, mas enfim, você troca, o que você faz? Você recebe depósitos de dólares na sua conta no exterior e entrega dólares aqui no Brasil, entrega reais aqui no Brasil para quem quer, para o investidor estrangeiro que queira adquirir esses reais. Aí você vai me dizer, mas vem cá, e esses dólares que ficaram lá na conta no exterior de um banco brasileiro, ou de um banco correspondente de um banco brasileiro, como é que vai ser? O que vai acontecer é o seguinte, é que os brasileiros que quiserem comprar dólares, eles vão chegar nesse banco brasileiro
e vão entregar os seus reais para pagar pelos dólares. E é aí que é feita a operação de câmbio. Então, por isso, como as instituições financeiras a operar em câmbio, elas que têm a autorização de fazer esses negócios, então, por exemplo, se um investidor, um aplicador financeiro estrangeiro que tem dólares, tem uma conta em dólares no exterior, ele não pode vender esses dólares diretamente para um brasileiro que vai querer comprar isso aí. Ele vai ter que passar por uma instituição que vai fazer essa operação de câmbio. Então, nesse momento, o que acontece? Quando há mais procura por dólares, o preço do dólar sobe. E quando há mais procura por reais, o preço do real sobe. Ou seja, na realidade ele fica mais barato, você precisa pagar menos reais para comprar dólares. E isso tem um duplo efeito, né? O duplo efeito, que é o seguinte: na medida em que eu troco meus dólares, eu sou um aplicador financeiro estrangeiro e eu troco meus dólares por reais, eu pego esses reais e aplico a uma taxa de 11,75, eu fico, por outro lado, rezando ou torcendo para que a cotação do dólar caia ainda mais. Por quê? Porque a minha moeda de referência é o dólar. Então, é o dólar que me interessa lá fora. Quando a relação reais-dólar diminui, quando eu for sair da operação, eu vou ter uma quantidade maior de reais e se a cotação estiver mais baixa do dólar, eu vou poder comprar mais dólares ainda. Então eu tenho um duplo ganho aí nessa operação. É claro que isso tem riscos também, porque o sentido contrário pode acontecer. Você pode ter um aumento da cotação do dólar e se isso ocorrer, você vai ter o efeito contrário, né? Então você vai, apesar de você ter ganho a taxa de juros, se a cotação do dólar subir bastante, você tem uma perda. E aí o que acontece? Você tem as operações de proteção para isso, que são feitas lá fora e tal, que é justamente para dar uma proteção ao risco cambial que vai ser corrido para essa operação aqui no Brasil. Então existem agentes que se interessam em adquirir esse risco e outros que querem comprar proteção. Então essa troca vai dar o preço do que se chama da operação de proteção. O mercado chama em inglês disso de hedge, né? Bom, agora um outro detalhe, a gente pode até olhar aqui, é o seguinte: um outro detalhe é essa notícia aqui também do Trading Economics, que é o preço dos alimentos bate um novo recorde. Então, o preço dos alimentos bate um novo recorde. E não é segredo que a gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E o que acontece é o seguinte: você também tem uma maior demanda, né? Aliás, o exportador de alimentos, ele recebe um volume maior de moeda e isso também faz com que ele procure ou trocar por reais, até porque a produção dele é no Brasil, né? Então ele tem que trocar para poder comprar os insumos que ele usa aqui para fazer a sua produção, pagar os funcionários, essa coisa toda. E aí isso também gera esses isso aqui são chamados preços de commodities, né? O preço do minério também, que subiu bastante, embora tenha dado uma caída ultimamente, mas está num nível bastante elevado, gerando muita receita em moeda estrangeira para os exportadores brasileiros. E essa receita tem que ser convertida em algum momento em reais. Houve um tempo em que, na realidade, houve toda uma mudança em termos de prazo e tudo mais, em uma outra época que as commodities estavam lá em cima e a gente vendendo feito louco para o mundo, né? Tanto que nós somos capa lá da revista Economist, né? Com
né, o Cristo Redentor lá decolando e tal, como se naquele momento fosse a vez do Brasil. Nós estávamos realmente vendendo muitas commodities, principalmente soja, essa coisa toda, mas enfim, isso são movimentos cíclicos, né, e nós vivemos um movimento cíclico contrário e passamos por uma situação bem difícil. Muito bem, então basicamente a gente tem uma demanda por reais em função das taxas de juros e uma demanda em reais em função dos produtos que a gente oferece para o mundo. Então, basicamente é isso. Quando é que isso vai se reverter? A gente não tem uma expectativa clara. A partir do momento que a taxa de câmbio... outro detalhe, como também nós importamos coisas, e inclusive esses alimentos que são vendidos, né, eles têm uma cotação em moeda estrangeira. Quando a nossa moeda cai, aliás, quando a nossa moeda cai, você tem um aumento para o consumo, um aumento de preço para o consumidor brasileiro. Se ocorre o contrário, né, então se o preço desse bem, se a cotação, esse preço desse bem que a gente produz ou que a gente compra de fora cai em moeda estrangeira, quando há a conversão, o nosso preço aqui em reais também diminui. Então, por isso que o efeito, né, da mudança na taxa na taxa de juros, para aumentar essa taxa de juros, e aí mais uma vez aqui eu vou mostrar para você a taxa de juros nossa aqui, dos 10 maiores emissores de título, a nossa aqui é a maior disparado, né? Mais de 20% aqui superior daqui. Se a gente pega, por exemplo, até nessa situação complicada que está a Rússia, ela está com a taxa, segundo esse site aqui, menor do que a taxa brasileira, que é meio maluquice, né? Eu não vou dizer que a nossa taxa é a maior do mundo, porque existem países que têm uma dívida insignificante. O nosso volume de títulos, na realidade, uma dívida não, mas não só a dívida, mas eu digo volume de títulos insignificante. O nosso volume de títulos é considerável, né? Então aqui a nossa taxa aqui é bastante elevada, né? Bom, o que mais aqui? Então é isso. E aí, para onde é que você acha que o dólar vai? Então, o efeito do aumento da taxa de juros está ajudando a combater a inflação? Bom, isso é o que a gente vai ver nos próximos meses, porque por enquanto a taxa de inflação ainda está muito elevada, né? E essa taxa de juros usada para combater a inflação está tendo o primeiro efeito, que é essa busca, né, de troca de dólares por reais, e o segundo efeito, que seria tornar os produtos brasileiros, os produtos consumidos pelos brasileiros um pouco mais caros, ainda não está sendo sentido, embora seja um dos objetivos. Então, coloca aí nos comentários se você acha que a taxa de câmbio ainda vai cair mais, ou se você acha que ela vai subir. E se você ainda não fez sua inscrição no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se e marque o sininho de notificações, que é para ser avisado dos vídeos. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, que a gente se encontra no próximo. Até lá!